Quem chega para conversar com a gente hoje aqui no Nova Manhã Brasília é a Amanda De Vico, ela que é referência técnica distrital de enfermagem obstétrica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e já explico por que ela chega com a gente, porque o Distrito Federal tem registrado um aumento na procura por partos normais. Amanda, bom dia, bem-vinda. Obrigada, bom dia. Vamos lá então, Amanda, trazer primeiro aqui os dados da própria Secretaria de Saúde para a gente situar o nosso ouvinte. Neste ano de 2022, até o mês de julho, já foram feitos quase 11 mil partos normais e 8.700 cesarianas aqui no Distrito Federal, ou seja, na rede pública, o percentual de partos normais é de 55,75% e a Secretaria tem identificado uma busca a cada mês, a cada ano maior pelos partos normais. É esse mesmo movimento, Amanda? O que vocês atribuem a esse aumento? Isso é um movimento que nós temos observado que tem acontecido não só aqui no Distrito Federal, como no Brasil, que é fruto de políticas públicas iniciadas, né, há alguns anos, principalmente desde 2011, quando foi, né, a criação do programa Rede Cegonha, que foi um programa do governo federal para melhorar essa rede de materno-infantil, melhorar a rede materno-infantil e diminuir a mortalidade. Com a melhora da rede, houve a mudança das práticas. Então, aquele parto que antes era considerado um parto, por muitas mulheres que elas falam, um parto anormal, ele começou a ser trabalhado de uma outra forma, em que essa mulher ela tivesse um maior acolhimento, tivesse mais conforto, mais privacidade e principalmente a fisiologia do seu corpo fosse respeitada. Então, a partir do momento em que a gente começa a trabalhar com boas práticas obstétricas neonatais ou um parto humanizado, como muitas pessoas conhecem, a gente consegue mudar esse cenário, que muitas vezes, antes era muitas vezes um parto mais violento e desrespeitoso, para resgatar esse parto normal, da fisiologia do corpo da mulher, o respeito à sua vontade, respeito à entrada do acompanhante, a possibilidade dela se alimentar durante o trabalho de parto, de caminhar, deambular, fazer exercícios para poder facilitar o trabalho de parto. Então, tudo isso veio, né, com base nas políticas públicas e também com a inserção do profissional do enfermeiro obstetra. Esse profissional, ele é capacitado para prestar assistência à mulher durante o trabalho de parto, desde que essa gestante seja classificada como baixo risco. Então, a partir do momento em que a enfermagem obstétrica começou a entrar nesse cenário, juntamente com a equipe médica, em muitos casos, né, que em alguns a legislação também prevê a atuação do enfermeiro obstetra de forma autônoma da equipe médica. Então, essa mudança, todas essas mudanças, seja no profissional, seja no processo de trabalho, seja na gestão, que aí o gestor também entende o papel de poder colaborar e fornecer um ambiente mais estruturado para essa mulher. Então, as mulheres começaram a buscar mais esse parto normal, elas começaram a buscar experiências positivas para poder passar por esse processo do nascimento. Agora, Amanda, ninguém quer, e sempre ouço isso, e a importância disso, demonizar também as cesáreas, né? Até porque muitas vezes Não, elas são a única jamais. opção, não é? Diante de diversos cenários. Agora, é Exatamente. possível que tanto uma cesárea quanto um parto normal sejam humanizados, não é? E queria que você explicasse exatamente quais são os critérios ou os pontos que são respeitados e observados para que de fato esse parto humanizado aconteça, seja ele normal, seja ele cesariana, como for. Isso. A cesárea, ela veio para salvar vidas. Ela veio para realmente possibilitar que mulher e bebê fiquem bem, né? Eu costumo falar que um parto de sucesso é um parto em que a mãe e o bebê fiquem bem, tenham boa saúde e sem nenhum outro problema. Então, isso é um parto de sucesso. É um parto em que a segurança é priorizada, juntamente, claro, com essa humanização e com a inserção das boas práticas.
Então, como eu falei assim já anteriormente, né, dei alguns exemplos do que é um parto humanizado, que é esse parto em que existe o respeito à fisiologia do corpo da mulher e inserção de outro profissional como enfermeiro obstetra, da livre escolha do acompanhante. Então, tudo isso faz parte de um parto humanizado. Agora, uma cesariana, ela também pode ser humanizada. Como, né? Então, por exemplo, aquela mulher que estava em trabalho de parto e não evoluiu, precisou ir para uma cesariana, é permitido a entrada, a continuidade do acompanhante junto com essa mulher no centro cirúrgico, que antes não era permitido. Então, o acompanhante ele tem direito a estar com a mulher, seja no parto normal ou seja numa cesariana. Aí fez a cesariana, que é um procedimento cirúrgico, para poder que o bebê nascesse. A partir desse momento em que o bebê nasce, é possível deixar esse ambiente mais humanizado? É possível. Como? Né? Além da entrada do acompanhante, esperar um pouquinho para cortar o cordão umbilical. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela já prevê que se esperar 1 minuto, 60 segundos, já tem muito benefício para o bebê, que ele vai estar recebendo um aporte maior de sangue, consequentemente de ferro, então as reservas de ferro dele vão ficar mais aumentadas. Então, 1 minuto, fez cesariana, espera um pouquinho, 1 minuto para campear aquele cordão, né? A partir de 1 minuto já pode campear. Se o acompanhante for bem orientado, se ele tiver com uma roupa privativa, com luva cirúrgica, que é uma luva estéreo, ele até pode participar e cortar esse cordão. Após esse momento, se o bebê tiver com boa vitalidade, ele pode ficar no colo da mãe, mesmo numa cesariana, né? Porque normalmente fica um pano separando, né? Que a gente chama de campo cirúrgico. Ele acaba separando a parte debaixo do peito da barriga, que é onde é feita a cirurgia, para a cabeça da mãe. Então a gente pode colocar esse bebê ali no peito da mãe, mesmo numa cesariana, em contato pele a pele, o bebê diretamente ali com a mãe. Para isso, ela precisa estar com as mãos liberadas, ela não precisa estar com a mão presa ali. Normalmente prendem a mão dessa paciente, dessa mulher que está ali em procedimento cirúrgico, para poder fazer um acesso venoso, né, colocar um soro, alguma coisa assim. Então, ela pode ficar com essa mão livre, o bebê pode ficar no colo dela. Então, isso é humanizar também uma cesariana. Todo esse contato que a gente favorece entre a mãe, o bebê e a participação do acompanhante é muito importante, em vez de simplesmente, né, retirar o bebê do abdômen, do útero, colocar no bercinho e deixar ele lá chorando. Não. A humanização da cesárea também é possível dessa forma, colocando o bebê no colo, estimulando a Perfeito. amamentação e promovendo a participação do acompanhante. Excelente. Agora, Amanda, como é que tem sido feita aqui no Distrito Federal, em especial, essa mudança de mentalidade, essa orientação, para que os profissionais da saúde consigam, de fato, implementar essa humanização no dia a dia, nas unidades de saúde? Eles recebem treinamentos? Como é que tem sido feita essa conscientização geral para que, de fato, em todas as pontas, não é, da rede pública aqui no DF, as mães, os pais, os bebês possam ser submetidos a esse tratamento? Então, a Secretaria de Saúde ela vem trabalhando desde 2011, como eu falei para vocês, juntamente com o governo federal, por meio da Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha está implantada no DF desde então, e com isso, vários movimentos foram sendo feitos para que a gente pudesse melhorar essa forma, esse parto normal que a gente está oferecendo. Em que houve, né, dentro da Secretaria de Saúde, uma formação para esses profissionais, sejam médicos obstetras ou sejam enfermeiros obstetras, para atualizar as práticas. Então, houve cursos, houve capacitações para que os profissionais pudessem atuar baseado, né, pudessem oferecer uma assistência baseada em boas práticas obstétricas e neonatais. Além disso, não sei se chegou a pegar, né, a parte que eu comentei sobre a realização do concurso de enfermeira obstetra, mas se eu comentei, eu vou falar agora rapidinho novamente. Então, em 2018, a Secretaria ela fez esse concurso específico para enfermeira obstetra. Desse concurso foram aprovados cerca de 200
poucos enfermeiros obstetras, e que tomaram posse, foram nomeados e tomaram posse, foram 178 enfermeiros obstetras. Então, a gente consegue mudar essa realidade do DF para uma assistência baseada em boas práticas obstétricas neonatais, ou seja, um parto humanizado, porque a gente está conseguindo fazer essas capacitações, essas atualizações, esses cursos, e a gente tem um quadro maior de enfermeiros obstetras atuando em todos os centros obstétricos. Antes desse concurso, a gente não tinha RH suficiente para colocar, né, de enfermagem obstétrica, para colocar em todos os centros obstétricos. Então, após esse concurso, a gente conseguiu inserir profissionais dentro desses COs para poder atuar e colaborar com uma assistência mais digna e respeitosa para a mulher. Amanda, só para a gente deixar claro aqui então, o enfermeiro obstetra, ele é um enfermeiro que pode fazer o parto sozinho, ele acompanha o parto, só para a gente poder entender melhor qual que é a função no dia a dia desse profissional. É uma importante pergunta, porque muitas pessoas ainda não conhecem realmente o papel, o serviço que o enfermeiro obstetra ele faz. E o enfermeiro obstetra, ele é um profissional capacitado para estar assistindo, e a gente fala assistindo porque quem faz o parto é a mulher que passa por todo esse processo. Então a gente fala assistir não só pela enfermagem obstétrica, como pela equipe médica. O enfermeiro ele tem capacidade para estar acompanhando essa mulher, monitorando, fazendo toda a avaliação obstétrica, o parto e o pós-parto, e inclusive cuidando do recém-nascido também classificado como baixo risco. Então, por exemplo, eu vou citar para vocês a atuação dos enfermeiros obstetras da casa de parto. Na casa de parto de São Sebastião, a atuação da enfermagem obstétrica exclusiva, só com enfermeiro obstetra e técnico de enfermagem, ela já acontece há 10 anos na Secretaria de Saúde. E na casa de parto é o enfermeiro que faz a internação dessa mulher, dessa gestante parturiente, ele que acompanha o trabalho de parto, ele que vai auxiliar, então, assistir esse parto, vai prestar os cuidados no pós-parto, vai prestar os cuidados com o recém-nascido, vai prestar os cuidados após o parto até a alta, que são em torno de 24 a 48 horas, e vai dar a alta também. Então, para vocês verem a autonomia que o enfermeiro obstetra tem, principalmente na casa de parto, ele é um profissional capacitado para estar fazendo desde a internação, prestando todos os cuidados em todas essas fases do parto e nascimento, inclusive com o recém-nascido, e ainda pode dar a alta. Então, esse é o papel do enfermeiro obstetra. Ele pode estar assumindo todos os cuidados com as mulheres classificadas como baixo risco, de forma autônoma. E nos centros obstétricos, ele também pode atuar em parceria com a equipe médica naqueles partos, naqueles trabalhos de partos classificados como médio ou alto risco. Porém, a assistência ao parto vai ser pela equipe médica. Mas a atuação, mesmo as mulheres de médio ou alto risco, elas podem contar com a enfermagem obstétrica para estar fazendo uma avaliação obstétrica, para estar fazendo alguma medida de conforto, de alívio da dor, algum exercício que vai auxiliar a evolução do trabalho de parto. Porém, aí a finalização, por assim dizer, né, do parto será pela equipe médica, mas a enfermagem obstétrica ela tem autonomia para atuar em todos os partos de baixo risco e ainda colocar a assistência aos partos de médio e alto risco. Muito importante a gente trazer esses esclarecimentos. Agora são 8 horas e 37 minutos. A gente conversou com a Amanda De Vico, que é referência técnica distrital de enfermagem obstétrica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a quem eu já agradeço a atenção, a disponibilidade. Amanda, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando aqui sobre a enfermagem obstétrica, sobre a atuação, porque realmente a gente precisa divulgar mais o trabalho, esclarecer melhor como que é a atuação da enfermeira obstétrica e todos os ganhos que a gente tem conseguido, não só para a classe, mas para a população em geral, mulheres mais bem assistidas e com experiências positivas, é o que a gente deseja, é para isso que a gente trabalha.
É isso aí. Valeu demais, Amanda.